Meus pequenos gafanhotos, sejam todos muito bem-vindos. Desde já, quero convidar vocês a participarem na semana que vem. As lives serão transmitidas lá no YouTube, onde a gente tem um controle maior, a gente consegue disponibilizar links lá dentro do chat. Vocês conversam lá, a gente consegue moderar. Então, as nossas lives na semana que vem serão realizadas lá no YouTube. Ok, pessoal? Áudio perfeito, todo mundo escutando perfeitamente, não é? Nessa live, eu vou revelar para vocês aí a verdade, quanto que ganha aí um técnico em reparo de placas profissional. Né? Então, fiquem comigo até o final. Né? Existem diferenças do técnico não profissional para o técnico profissional, e a gente vai discutir nessa noite. Né? Nessa noite a gente vai conversar sobre isso aí. Bom, eu me chamo Vinícius, né? E a minha missão é ajudar você, técnico, em qualquer nível, a faturar R$10 mil ou mais com reparo de placas, ok? E essa live aqui é para técnico celular de qualquer nível, tá? Então, do mais básico ao avançado. Tá? Primeiramente, nós temos que definir, né, o que é um técnico profissional em reparo de placas. Quem sabe aí o que é aquele técnico, o que é um técnico profissional, de nível profissional em reparo de placas? Alguém aí que já está na live poderia me dizer aí, que está lá no chat, o que seria aí, né, essa definição, né, de um técnico profissional, de nível profissional em reparo de placas? Vamos ver aí quem que interage comigo aí nessa noite. Bom, pessoal, o técnico, né, então a gente vai definir aí, deixa eu ver ali que o pessoal, o técnico que faz tudo, inclusive processador e memória. Bacana, interessante, né? Interessante. Mas não é bem isso não, tá? Não é bem isso não. Né? A gente vai determinar aqui alguns níveis técnicos. Processador e memória, né, o que você falou aí, não é com relação a rebalem. E rebalem nada mais é do que receita, né? Receita de bolo. Então, quando nós temos um técnico de nível profissional, é aquele técnico que não depende aí de receita de bolo. É aquele técnico que não faz uso das receitas prontas, né? Hard solutions, soluções prontas. Né? Estou com falha de um codec de áudio, estou com falha num iPhone 7 não sai áudio. Vai lá, faz rebalho no codec. Poco X3 não funciona, né? O Poco X3 Pro não funciona, não liga, apagou do nada. Vai lá, faz rebalho no processador, faz rebalho na memória. Continua não ligando. Aí já saiu do campo da receita de bolo. Né? Aí já vai para onde? Né? E agora? Coloco na fonte. Não sei determinar o consumo na fonte, né? Se é falha por SDRAM, se é falha no processador, se é falha na memória. Não sei validar alguns testes. Né? Não sei identificar se a CPU está morta ou não está. Se eu tenho comunicação de PMIC com IFPMIC, PMIC com processador, processador com PMIC, processador com memória. Não sei se os atores, né, se os componentes, se os circuitos estão conversando entre eles. Aí já passou longe da receita de bolo, o que é que a gente mais vê. Poco X3 não funciona, rebalho na CPU, rebalho na memória. Não é? Então, não é isso, né? Ser um técnico profissional em reparo de placas é aquele técnico que não depende da receita de bolo. Então, acho que aí ficou claro para vocês aí, não é? Então, primeiramente, aí nós definimos, não é, o que vem a ser esse técnico profissional em reparo de placas. É aquele cara que não depende de receita de bolo. Não é? E é importante aí que você assista esse vídeo, porque é com ele que você irá aí alinhar a sua expectativa com a realidade. E com isso, não é? E com isso, meu pequeno gafanhoto, não ter qualquer tipo de decepção em relação a reparo de placas e fazer você desistir no meio do caminho, né? O que acontece demais na nossa profissão. Você faz uso de receita de bolo, tudo bem, né? Um bolo é gostoso, mas nem sempre a receita de bolo funciona e aí acaba nos frustrando, não é? Porque a gente depende, né, de soluções prontas. Se aquela solução não resolver o problema, não é? Eu vou me frustrar e não vou faturar, não ganharei dinheiro, né? Não vou fechar
a conta no final do mês, não vou pagar boletos, não entrarão PIX na minha conta. Então, importante é ter essa relação, ter essa percepção de que o técnico profissional em reparo de placas é aquele cara que não depende das famosas receitas de bolo, né? Fizemos uma live ontem falando sobre isso, né? Então tem aí, sei que todo mundo pega, né? E é normal, formações de 1, 2, 3, 4, 5 professores, receitas, e acaba aí também fazendo uma coxa de retalho e acaba se perdendo, né? Então acaba se perdendo com tanta informação. Além de você pegar a receita de bolo, você consumir muito conteúdo, você ter uma obesidade intelectual. O que é obesidade? É um monte de informação, conteúdo, né? Você não consegue transformar esse conteúdo em informação e lá na frente faturamento. Né? Então, desde já, desejo a todos uma boa noite e vamos para cima. Né? Não se frustrar, não parar no meio do caminho. Né? Então, você ficar aqui até o final, você vai ter essa percepção. Né? Vai ser uma série aí de lives até o dia 20, né? Antes do dia 20. Né? E já, de antemão, já quero convidar vocês a participar, né, da nossa jornada Especialistas em Placas 10K, que vai ser um evento online 100% gratuito, onde eu mostro o caminho, né, que os técnicos têm que percorrer para faturar R$10.000 ou mais com reparo de placas. E sim, meus pequenos gafanhotos, é possível. Nós temos resultados aí acima da marca de R$10.000. Tá? Então, fique com a gente aqui até o final, que vai ser super interessante. Então, se eu não tenho receita de bolo, Vinícius, como é que eu vou consertar? Tá? Eu vou lá no YouTube, não, então eu não vou fazer. Não é? É justamente ao contrário, né? Você tem que estudar da maneira certa, meu pequeno gafanhoto. Né? E o que pode acontecer se você não estudar? Se não estuda, fica aí viciado, perdendo serviço, por quê? Cara, pô, fiz o rebalho na CPU, fiz o rebalho na memória, não funcionou, troquei aquele codec, não funcionou, troquei o SEI de carga, não funcionou, troquei o SEI do backlight, não funcionou. Então, se não estudar, pode acontecer o quê? De você perder dinheiro, perder a clientela, diminuir o seu fluxo de caixa, diminuir o seu faturamento, não é? Sua loja começa a esvaziar de serviço, começa a vir problemas financeiros e você vai se frustrar com a profissão. Então, se você não estudar a maneira certa, não é? Pode aí falir, pode desistir, pode se desmotivar, ficar desacreditado da profissão. Por quê? Na verdade, né, você está aí viciado em hard solution, em receita de bolo pronta. Então, o importante é você estudar a maneira correta e também não se entupir de conteúdo, né? Não se entupir de conteúdo. Por quê? Muito conteúdo, cria-se aí a obesidade intelectual e você não transforma esse conteúdo em informação. Informação, né, é a melhoria do dado, né? Quando você consegue pegar aquele conteúdo e transformar em algo que você vai lucrar, vai conseguir executar, né? E não depender futuramente de receita de bolo. Né? Entender o porquê das coisas, como as coisas funcionam, é importante. Né? Então, ter essa noção. Se você vai fazer um reparo de placas, não adianta, você tem que entender como funciona a placa, como funcionam os blocos, né? Tudo dividido bonitinho. Mas também não precisa chegar aqui e ser, eu tenho que ter eletrônica full, eu tenho que ser já um Jedi, né? Eu tenho que ser um mestre Yoda na eletrônica. Eu tenho que entender de amplificadores operacionais, de análise de circuitos em corrente contínua, em corrente alternada. Né? Tenho que entender aí diversas teorias elétricas, né? Diversas fórmulas matemáticas. Não, meu pequeno gafanhoto. Né? A gente vai avançando, evoluindo. Né? O faturamento vai chegando, conforme a nossa evolução também, não é? E também não precisa ser o cara que detém o conhecimento de eletrônica. Eu, com os meus 42 anos, só sei 1% do que eu quero saber, do que eu quero aprender em eletrônica, e todo dia eu aprendo eletrônica. Todo dia eu aprendo mais componentes eletrônicos. Vinícius, mas você não tem capacitor, resistor, bobina, diodo, transistor? Sim, né? Mas você tem aí como funciona um circuito com 2 transistores, com 3, com 4, com 5, 2 resistores,
capacitores, diodos, né? Você tem associações, então você vai melhorando, aprimorando o seu conhecimento em eletrônica e vai evoluindo gradativamente, meu pequeno gafanhoto, né? E por que que é importante aí que o técnico entenda, né, que se trata de evoluir gradativamente? Gradativamente. É tudo passo a passo, pessoal. Vocês têm que entender que quando você entra numa profissão, você já não entra lá fazendo, por exemplo, um médico, né? Ele já não entra fazendo cirurgia. Ele vai passar pela residência médica, ele vai aprender com um cara que já está mais tempo que ele lá, não é? Até ele pegar confiança e ir evoluindo. A mesma coisa é com o reparo de placas. É importante você definir o seu público-alvo. Qual o seu público-alvo? Qual tipo de reparo você está preparado para fazer? Não é? Qual tipo de equipamento você tem para fazer determinados tipos de reparo? Tem o laboratório focado para o iniciante, você tem o laboratório focado para o intermediário, você tem um laboratório, né, que são os ferramentais, os insumos, focado para o avançado. Mas podemos começar sim do zero. Não é? Podemos começar sem saber eletrônica? Sim, porque a gente aprende. Não é só obesidade intelectual de conteúdo demais de eletrônica que, na verdade, não vai ter foco nenhum ali na resolução do problema. Na resolução do problema. Tá? Então, no diagnóstico e no reparo. Tá? Então, você vai conseguir avançar. Mas se eu não souber como é que funciona um resistor, a divisão de tensão, quando ele está dividindo e tal, sim, meu pequeno gafanhoto, avançando. Então, a gente tem que ser gradativamente. Gradativamente, não colocar os pés pelas mãos, não se enrolar, né? Não criar essa fantasia de que eu já tenho que chegar lá solando, reparando iPhone 15, que nem existe ainda, né? Então não é assim, se eu não tenho ferramenta para fazer o reparo, fazer o diagnóstico no iPhone 15, não é? Eu não estou preparado ainda. Então é gradativamente, é com o pé no chão. E a maioria dos técnicos pensa aí que reparar placas, o cara vai reparar a placa logo na primeira semana. Então na primeira semana ele vai querer resolver todos os problemas que chegam na assistência técnica dele, vai querer resolver tudo, vai pegar tudo. Vai pegar de um conector de carga, de uma tecla power, né, a processador, a CPU. E não é assim, sabemos que não é assim. Né? Leva aí realmente um tempo de maturidade, de maturação, para que esse técnico consiga evoluir. Então, a evolução tem que ser gradual, né? E quando não conseguem também, né, quando o técnico chega lá, tenta reparar tudo. Né? As primeiras semanas eu vou montar minha loja, vou começar a reparar a placa, vou sair do vidro, vou sair da tela, não é? Eu já faço aí troca de conector, eu vou reparar a placa. Aí pega tudo que é tipo de serviço, tudo quanto é tipo de aparelho, não vai conseguir resolver. Alguns vai conseguir resolver com receita de bolo, outros não. O cara vai ficar realmente frustrado, não é? E tem aqueles também que não conseguem e acham, né, que o estudo é muito difícil estudar reparo de placa, né? E aquilo ali não é para você, não é para ele. Pô, não é para mim, né, cara? Eu não consigo, não entra na minha cabeça, não é? O erro está aí, não é? De não compreender que, assim como qualquer profissão, a complexidade dos reparos, né, aumenta de acordo com o conhecimento e experiência do técnico. Como isso, Vinícius? Não entendi, né? Explica isso direito, né? Quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai pegando um corpo, vai reparando, fazendo mais reparos, acontecem que vão chegando mais aparelhos com grau de dificuldade de reparo, porque outros técnicos, outros profissionais não conseguiram resolver. Aí esses aparelhos vão parar, vão parar na sua assistência técnica. Aí você não vai conseguir reparar, porque você não está no nível ainda, ou você não tem a ferramenta para poder fazer o reparo. Ou às vezes, sim, você tem a ferramenta, você está com dinheiro no bolso, você fez, sei lá, uma rescisão e tal, pegou 40 mil, pegou 50 mil, investiu, quis comprar a ferramenta do laboratório mais equipado, mais avançado. É a história, você tem uma Ferrari e não sabe dirigir essa Ferrari. Então, meu pequeno gafanhoto, é super natural quando você, na sua assistência técnica, na sua loja, na sua empresa, comecem a aparecer reparos que vocês não estão ainda aptos a fazer, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então,
tudo em cima do estudo, né? De estudar, da importância, na verdade, de se estudar, né? A evolução nossa é constante, ok, pessoal? Então, fica essa dica aí do professor Vinícius, né? Bom, vou falar para vocês aqui, ó, do especialista em placas que faturam aí de 10 mil reais, né? Até 10 mil reais, ou até mais do que 10 mil reais, não é? O que vocês acham que esse técnico que fatura 10 mil reais ele faz? O que vocês acham aí? Para faturar 10 mil reais em placa. Vamos lá. Tem cidade pequena, não é? Tem cidades maiores, mas, por exemplo, se você fizer 2 reparos, meu pequeno gafanhoto, 2 reparos de 250 reais por dia. 2 reparos em placa de 250 reais por dia. Um rebalo em um IFPMIC, um rebalo em um PMIC, um curto, né? Vamos dizer um curto, né? O aparelho não liga. Não estou falando ali nem troca de conector FPC, né? Nem conector de carga, né? Estou falando aí o aparelho não liga. Você pode aí com 250 reais cada reparo desse, você fatura aí, né? Bota 20 dias trabalhados a 500 reais o dia, 2 placas de 250 reais. Vamos ser menos otimistas, 4 placas de 125 reais. 4 placas de 125 reais. Equivale a 500 reais por dia de reparo de placas. Vezes 20, chegamos aí aos 10 mil reais. É impossível faturar 10 mil reais com placa? Ah, Vinícius, eu sei fazer tudo. Aí você está o quê? Está errando, não é? Num dos 3 pilares que nós temos no nosso método, não é? Que é o pilar da análise, diagnóstico, o reparo e o cliente. Temos que focar no cliente. Quem não assistiu a live de ontem, convido vocês a ir lá no YouTube, assistir o corte da nossa live, tá? Que lá a gente fala, né, sobre a perspectiva do marketing e da venda no nosso cotidiano, né? Não existe... a gente tem que ter o espírito de empreendedorismo, pessoal. Nós temos que ter o espírito de empreendedorismo. Nós temos que empreender. Porque trata de um negócio. Trata-se sim, não é? Lógico, nós temos a satisfação de reparar placas, de trazer celulares à vida, recuperar aparelhos dos clientes, né? Mas tudo gira em torno de faturamento. Nós temos que faturar. Porque ninguém que monta uma loja, ninguém que monta uma assistência técnica está ali para brincar. Está ali para fazer resultado, ter resultado e ter faturamento. Ganhar dinheiro, né? Viver do reparo de placas. E sim, é possível viver de reparo de placas. Temos diversos alunos, diversos cases de sucesso, diversos colegas de profissão que vivem sim de reparo de placas, não é? Eu saí do concurso público, que ganhava R$ 7.400 por mês, concurso público a nível federal, para empreender, para voltar a ser técnico de reparo de placas. Não era para ser professor, não. Quem conhece minha jornada, minha história aí, eu saí do concurso público, abri mão do concurso público para voltar para a loja para consertar celular. Por quê? Eu ganhava mais. E tem toda uma história por trás disso aí. Fiquei frustrado com a profissão de professor de ensino público, não era reconhecido, não é? E a minha satisfação era ser reconhecido como bom profissional. Eu estudei tanto, não é? Aprendi tanto, não é? E nada mais justo do que ser reconhecido, né? E reconhecimento gera autoridade, não é? E autoridade gera o maior número de faturamento, o maior faturamento dentro da sua assistência técnica. Tá? Então, pessoal, para começar, né, faturando aí 10 mil reais de placas, né, eu preciso de um laboratório super equipado? O que vocês acham aí? Preciso ter ferramentas de última geração para faturar aí 10 mil reais em placas? Fazendo reparos botei aí para vocês, né, 2 reparos por dia de 250 reais. E é normal de ter, né? Se você troca, por exemplo, né, um conector FPC, você pode faturar aí, dependendo do aparelho, né, aparelho intermediário, você pode faturar aí tranquilamente 220 reais, 240 reais, 280 reais, dependendo da sua região, dependendo da sua localidade, né? Então, dependendo do aparelho, você consegue faturar. Um conector tipo C, você consegue fazer aí 220, 250, 230, 280, dependendo do aparelho. Um conector FPC de um Samsung A71 não sai por menos de 250 reais. Então você tem aparelhos, né, que tem um valor maior de mercado, você tem aparelhos menores, né, com menor valor de mercado. Mas se você fizer, como eu falei, 4 serviços, 4 reparos de 125 reais, né, você perfaz durante o dia 500 reais. Trabalhando 20 dias,
20 dias trabalhados. Não é o correto a gente trabalhar o quê? 22 dias, né? Mês corrido aí, 22 dias trabalhados. Né? Então, colocando aqui 20 dias, 20 vezes 500, temos aí o faturamento de R$10.000. Faturamento, tá, pessoal? Faturamento bruto, não é faturamento líquido, tá? Mas esse é um ramo, esse mercado, essa profissão é um ramo que dá uma alta lucratividade. Por quê? Às vezes a gente tira peças de sucata, um conector, né, é relativamente R$5, R$10, R$8. Então você tem uma alta margem de lucratividade. E você não está ali disputando certos tipos de serviço que é somente troca de tela. Você às vezes está reclamando aí na sua região aí, poxa, o fulano cobrou R$20 para trocar um conector de carga, R$30 para trocar um conector de carga. Beltrano cobra R$30 para fazer para a mão de obra para trocar uma tela. Né? E se você partir para o reparo de placa, aí trocar conector FPC, opa, conector FPC, o cara que faz o conector de carga, ele não consegue fazer. Muito difícil, né? Eu tenho diversos técnicos, diversos alunos que vieram, né, buscar conhecimento, sabiam fazer um conector. Não tinha aquela especialidade no conector, mas sabiam fazer. Mas o conector FPC não sabiam, não dominavam fazer um conector FPC. E sim, você pode faturar aí, né? Fazendo essa métrica, pessoal, 4 reparos por dia de R$125 ou 2 reparos por dia de R$250, eu vou mostrar para vocês que nós vamos chegar a níveis de aparelho que a gente pode faturar aí R$800, R$1.000, R$1.500. Né? Só que não é dentro da especialidade de até R$10.000. Né? Vou precisar fazer o quê? Né? Vou ter que investir. Né? E primeira coisa, né? Basta aí, para que você faturar até R$10.000, equipamentos básicos para o reparo. Né? Uma estação de ar, ferro de solda, uma fonte de bancada, um USB charge para você identificar se está carregando ou não. Então você consegue sim faturar aí. Né? Não é uma métrica, pessoal, não é um cálculo maluco. Não é um cálculo maluco. Valor R$125 cada reparo. Você faz 4 reparos, R$500 por dia. Vezes 20, R$10.000. Não é? Ter habilidades básicas de marketing. Não é? Aqui, no especialista, até R$10.000, né, o técnico fala mais alto. Né? O ser técnico, né, o profissional técnico, fala mais alto do que o entendimento de marketing. Mas ele tem que ter pelo menos um conhecimento básico. Né? Qual a sua clientela, o seu público-alvo, né? Os preços praticados na sua região, que tipo de cliente que você quer atingir, quais tipos de reparo você pode executar, quais tipos de reparo você está habilitado, você está qualificado para fazer, e ir atrás desses reparos. É sola de sapato, ir atrás desses clientes, é divulgar para esses clientes, direcionar a sua propaganda, né, seu marketing para esses clientes, o que você tem recurso para executar. Né? E dá para faturar sim. Né? Todos nós começamos nessa jornada com EACHUM, com ferro de solda 936, com uma fonte de bancada. Qual fonte de bancada? Cara, qualquer fonte de bancada. Qualquer fonte de alimentação. Qualquer fonte de alimentação. Até um USB, o próprio USB Charger você compra, você usa cabos, aí você compra um cabo com a fonte que você vai conseguir energizar o aparelho, né? E você pode usar o USB Charger como fonte de alimentação, junto com um cabinho com um amperímetro nele. Então você vai conseguir aí, com um custo menor, não é, otimizar esse valor de investimento. Por que que a gente tem que começar baixo? Não é? Porque é um ramo que as pessoas desistem por se beneficiar somente de receita de bolo e acaba se frustrando, não tendo esse conhecimento, não é? Acaba se frustrando e vai falar, pô, eu investi muito. Não é? Então é com o pé no chão, devagar, devagar. Não é? Então nós temos aí, ó, o especialista em placas 10K, você não precisa desse alto investimento. Tá? Então, por que motivo aí eu divido a graduação do técnico em reparo de placas em 3 níveis, né? Que é o nível especialista em placas 10K, especialista em placas 20K e especialista em placas 30K. Então, eu divido aí a especialidade em reparo de placas em 3 tipos de especialista. 10.000, tá? 20.000 e 30.000 reais. Por que que eu divido, né? É por conta do grau de investimento, por conta do conhecimento que vai ser empregado ali. Então, por isso que a gente
divide. E tem que ser assim, pessoal, tem que ser gradativamente. Gradativamente. Tem que passar pela jornada, né? O cara tem que caminhar pelo Vale das Sombras, né? Antes é que o meu abale, né? Eu passarei ali ileso pelo Vale das Sombras. Tem que passar, tem que aprender, não é? Conheço muitos profissionais que querem ser já especialistas em placas 10K, mas não fazem um conector USB, não fazem um conector FPC. Então tem que passar pela jornada, né? Tem que se tornar especialistas, né? E indo gradativamente. Porque você vai investir no seu tempo, e o tempo é o mais precioso que nós temos na nossa bancada. A nossa vida é o tempo. Não é a ferramenta que você compra, não é o conhecimento que você adquire, não é? É o tempo. E o tempo não volta, né? Então, o que a gente tem mais escassez é o nosso tempo. Saber gerir esse tempo, saber investir, né, o seu tempo em algo que você vai ter, que seja rentável para você. Então, é isso que eu trato aí. Por isso que eu divido o especialista, né, os 3 níveis, né, de graduações de especialista: 10K, 20K e 30K. Falei para vocês do especialista 10K. O que esse cara tem que ter, né, para se tornar um especialista 10K? O cara faturar aí, não é? 2 reparos de R$ 250 por dia, reparando placas, você consegue fazer isso. Pessoal, é possível até com um cara que conserta máquina de lavar roupa, cara que conserta geladeira, placa de geladeira, placa de lava-louça, lava-roupa. Por que não de celular? Não é? R$ 250 um reparo. Tem gente aqui nessa live que está rindo. Que por quê? Porque são especialistas em placa 30K. Porque estão fazendo lá no mínimo R$ 600, R$ 800 em um único reparo. Em um único reparo. E é possível sim faturar aí R$ 1.000 ou mais em um único reparo de placas de celular. É possível, né? E conheço muita gente aqui que está, inclusive o Fera, que entrou agora aí, que é o professor Jonatas, é um, né, especialista de reparo de placas 30K. No mínimo ele fatura R$ 30.000 por mês, não é? Por quê? Aliou seu conhecimento, graduou-se, né, gradativamente, passo a passo, começou lá de baixo. Tenho certeza que o professor Jonas não começou com uma TR 1300, que custa lá seus R$ 3.000, né, que é uma estação de ar. Começou com Yachum. Começou com Yachum, começou como todo mundo começa, né? Foi pegando confiança, né, e foi evoluindo, avançando. Passa-se pela jornada, né, R$ 20.000 de técnico, R$ 30.000 de técnico, né? E tenho certeza, como ele e como outros profissionais, não é? Para se chegar num nível de profissional para faturar R$ 30.000 em placas ou mais, não é? Ele não vai fazer essa jornada sozinho. Até R$ 10.000 você consegue aí trabalhar sozinho. Até R$ 10.000 aí você consegue trabalhar sozinho com as ferramentas básicas, não é? Com as ferramentas básicas. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para participar, não é, da nossa jornada especialista em placas 10K. Vai ser um evento 100% online, gratuito, onde eu mostro aí, né, o caminho que técnicos em celulares de qualquer nível podem percorrer para faturar R$ 10.000 ou mais com reparo de placas todos os meses. Então começamos aí, ó, faturando até R$ 10.000 ou até mais no reparo de placas. E é possível, né? Com o pé no chão. O conhecimento tem que ser gradativo, não é? E qual a habilidade aí que a gente tem aí do especialista em placas 20K, não é? Que é o cara que fatura de R$ 20.000 a R$ 29.000, não é? Por mês, reparando placas, não é? Aqui, meu pequeno gafanhoto, o cara vai precisar ter mais ferramentas. E para essa jornada de 20.000, não é? Para o cara faturar R$ 20.000, no 10.000 ali eu estava falando somente de Android, né? Começando com Android. Por quê, não é? Começando ali do básico com Android, são aparelhos que não são tão valores agregados tão altos assim, né, que você vai ter que dar um aparelho para o cliente e não quebrar, então você consegue ali fazer R$ 10.000 do Android. Já no especialista em placas 20K, não é, você vai sim aliar o seu laboratório faturando, não é, com o Android, e aqui vai entrar o elemento do iPhone. Então vai ter que ter o iPhone agora, porque eu, particularmente, não enxergo, não é, faturamento, rentabilidade de placas de smartphone, de Android, lógico, a não ser que o cara monte uma dessas estruturas que eu vou passar para vocês aqui embaixo. Seja um especialista em placas 30K, mas que ele tenha essa estrutura focada para Android. Sim, dá perfeitamente, não é? Fecha contrato com empresa,
Tá? Então eu tenho aí alguns alunos, tá? Inclusive o Adílio, que mal sabia fazer um conector de carga e hoje tem contrato fechado, né, com o Magazine Luiza para poder fazer o reparo, né, dos aparelhos que por garantia do Magazine Luiza. Então, olha o faturamento, ele está sumido das redes sociais. Por que a Adílio está sumido das redes sociais? Né? Porque fechou esse contrato. Então, basicamente, não atende nem mais cliente final, está focado em atendimento à empresa. Né? E isso sim é possível. Né? É possível. Isso tudo é possível, pessoal, mas a jornada tem que ser lá com o pezinho no chão, embaixo, investimento gradativo para você não se frustrar. E receita de bolo, como eu falei para vocês. Vai chegar lá, chegou um pouco X3, Pro. Ai, não liga, já vou meter o rebalho na CPU, já vou sair arrancando CPU, SDRAM, memória. Pô, fiz o rebalho, não funcionou. Perdeu a receita não, né, tá lá, tem 80, 90 canais no YouTube mostrando você fazer rebalho na CPU. Na verdade, como é que aquele cara chegou àquele diagnóstico de CPU para dar certo, né? Isso não mostrou, né? Isso não mostra. Nem sempre vai ser o rebalho na CPU. Então, às vezes é a falha na SDRAM, a SDRAM está em curto, a solda fria na CPU, às vezes é a solda fria da memória, às vezes a vida útil da memória se esgotou, né? Às vezes internamente a memória parou de funcionar, às vezes é falha de alimentação de um circuito, de uma malha primária, de uma malha secundária, que é a alimentação principal ali para alimentar ali um processador, um buck, um LDO desse com problema, que alimenta diretamente esse tipo de memória, não é? Então, meu pequeno gafanhoto, a receita de bolo é muito boa, não é? Mas se libertar da receita de bolo e evoluir para aprender a reparar, que é o importante, não é? O Rivan está falando aqui, né? Humildade, conhecimento e marketing. Só não fez 10K, está em algo errado. Não é? Tem que ter, não é? Pé no chão, Rivan. Pé no chão. Não é? O cara tem que ter pé no chão. Não é? E para ser especialista em placas 10K, você aí, um conhecimento básico em marketing. Não precisa gastar dinheiro em marketing, pessoal. Não precisa gastar dinheiro em marketing. Nós passamos aí 3 receitinhas básicas para vocês fazerem o marketing de vocês. Conhecer o seu público-alvo, sua clientela, que tipo de produto, né, serviço você presta, que você tem condições de prestar, realizar, não é? E conhecer aí os preços da sua região. Pô, munido dessas informações aí você consegue avançar em muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Pós-venda, ligar para o cliente, e aí, está satisfeito? Alguma coisa? Está tudo certinho, né? Troquei o conector de carga do senhor aí, está carregando o aparelho, manda uma mensagem, né? Agradecendo e tal. Ao pós-venda, pessoal, é muito mais barato você manter um cliente do que fazer novos leads, novas aquisições de clientes. Clientes novos são muito caros, o custo é muito elevado de um cliente novo para você. Tá? Então, manter o cliente, ele sai muito mais em conta. Atingir essa rede desse seu cliente, né, você gasta muito menos energia, muito menos dinheiro, né, investindo no seu cliente, o cara que já é seu cliente, o cara já conhece o seu serviço, o seu produto, meu pequeno gafanhoto. Tá? Então, para se tornar especialista em placas 20K, eu vou precisar, sim, ter equipamentos, não é? Vou ter que avançar em alguns reparos, vou ter que ter ferramenta, vou ter que ter um multímetro melhor, vou ter que ter aí ferramentas melhores, uma estação de ar mais segura, um ferro de solda mais seguro. Para quê, meu pequeno gafanhoto? Né? Para que eu tenha segurança em realizar reparo em placas de iPhone. Engane-se vocês que se eu tiver uma falha, um exemplo que eu trato muito aqui, um exemplo que eu sempre trato com os meus alunos. Se liga nessa história. O cara vai e me traz um iPhone 11 com falha de backlight. O que é falha de backlight? Né? É aquela que você enxerga a maçãzinha lá no fundo. Ela não tem retroiluminação, ela não tem luz de fundo, ela não consegue dar o brilho na tela ali. Então o cara me traz um iPhone 11. Né? Um iPhone 11. Quanto que vale um iPhone 11 no mercado aí? R$3.700? Nessa faixa, né? 3 mil e poucos reais, R$3.500. Não é? Qual o valor, não é, que eu tenho que cobrar num reparo de placas desse? No mínimo 20% e 30% do valor do aparelho. É essa mais ou menos a margem que a gente faz, de 20% a 30% do valor do aparelho. Então, na faixa de R$600 a R$900 aí, é um valor do mercado. Estou mentindo, o Rivando está aí, o professor Jonatas está aí, tem uma turma que está aí. Eu estou mentindo? Não é um valor justo praticado no mercado, na faixa de 600 até R$900 do iPhone 11?
para se reparar falha no backlight? Sim ou não? Né? Respondam aí, me ajudem a compartilhar as informações aí. Né? Então, meu pequeno gafanhoto, um iPhone 11 com falha no backlight. Qual, aí, com receita de bolo, né? Mas se eu aprender lá no Jornada do Técnico de 10 mil, como que funciona um backlight, não é? Olha lá, o pessoal falando aí, ó, de 650 a 950 reais, um reparo de backlight. Aí eu falo para vocês, o mesmo conhecimento que é reparar uma placa de um Samsung A10 ou um A12 da vida, um A12 que está muita falha de backlight, o mesmo nível de conhecimento, se eu tenho a técnica, o conhecimento de como funciona o circuito backlight, como é que eu faço para medir o anodo e o catodo? Quais os valores de referência que tem que ter? Né? Como é que funciona o circuito? É o mesmo conhecimento que eu vou ter de um Samsung A13, que não se paga mais do que R$280 no reparo de um Samsung A13. É o mesmo defeito, a mesma falha. Circuito backlight no A13, circuito backlight no iPhone 11. O mesmo defeito, pessoal. Eu tenho uma maior lucratividade na placa de iPhone, sabendo a mesma coisa, sabendo reparar o circuito de backlight, né? Meu pequeno gafanhoto, você consegue aí, ó, usando o mesmo conhecimento que era reparar uma placa de um A13, você tem o mesmo conhecimento para reparar uma placa do iPhone 11. Não é? Só que a lucratividade do iPhone 11 chega na faixa de 650 a 950, é super comum, é um valor praticado no mercado de um reparo de placa do iPhone 11. Como também é super comum um valor de 220, 250, um reparo de placas de um backlight de um Samsung A13 da vida. Não é? Então, pessoal, esse investimento você vai ter que ter ferramentas para poder abrir, cabo específico para energizar o iPhone. Então você vai começar a investir em mais ferramentas, não é? Ferramentas de precisão para começar a fazer os seus reparos, os seus primeiros reparos em iPhone. Que, não é? Eu falo, preciso de ferramenta muito ultra mega power avançada, não é? Eu tenho lá um iPhone. Aí os colegas vão ficar bravos comigo, mas eu tenho iPhone que reinicia, fica lá a cada 5 minutos, a cada 3 minutos, né, reiniciando. Tá? Eu posso usar o quê? Um protocolo de diagnóstico para esses iPhones que reiniciam constantemente, né, usando a técnica de análise de Panic Full. Não vou aqui ensinar vocês como é que vocês fazem essa análise, né, mas através de falhas de iBoot, de Panic Full, né, que o aparelho deixa um log, deixa um registro por que ele fica reiniciando, né, e na grande maioria das vezes, todos os colegas que estão mais avançados sabem disso, né, que na grande maioria das vezes esses aparelhos reiniciam por flex do dock de carga e flex do botão power. Né, flex do Face ID, sim, né, mas a grande maioria é por dock de carga. Né, falha aí de sensor barômetro no dock de carga que faz com que o aparelho fique reiniciando a cada 3 minutos, 5 minutos, não é? Aí eu falo, preciso de uma ferramenta mega ultra power avançada para fazer esse tipo de diagnóstico? E você está reparando o quê? iPhone X, iPhone 11, iPhone 12. Né? Você trocando um conector FPC, um dock de carga, não é? Um flex, um cabo flexível, né? O conjunto ali todinho, sendo bom na montagem e desmontagem, tendo as ferramentas adequadas para montar e desmontar, né? Você consegue faturar. Aí é porque trata-se também de um reparo de placa. Aqui eu cobro, né, flex, dock de carga, como se fosse um reparo de placa. Né? Vamos pegar aí um dock de carga de um iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, né, que tem o circuito integrado, o circuito de carga está no flex. Ele já tem um custo de R$180, R$220, o custo desse dock retirado. Qual o valor que eu posso cobrar num serviço desse? Na minha região aqui eu cobro R$1.000. E faz 20% a 30% do valor do aparelho, o cliente faz. Mas, porra, você está extorquindo? Não é. É conhecimento, pessoal, é conhecimento. Não tenho muito investimento de ferramenta, mas eu consigo faturar. Né? Aí eu estou fazendo reparo em uma placa, em um aparelho, estou faturando aí R$800, R$700, não é? Um XR,
Né? Quanto que pode se cobrar num dock de carga desse de um XR? R$550, R$600. Não é? E constante reinício, né? Fica reiniciando. Então, nós sim podemos agregar. Continuamos reparando nossos Android e agregamos, mesmo antes de ter uma gravadora de NAND, de ter uma ferramenta de recuperação de Face ID, de ter uma separadora, né, para separar as placas sanduíche. Né? Então, eu consigo gradativamente faturar aí, né, 20, até, né, de 20 mil reais até 29 mil reais, pessoal. Né? E sem também muito investimento. Mas aqui a gente vai começar a, o quê? A investir aonde? Não é? Aonde que a gente vai ter que investir mais? No conhecimento. No conhecimento. E aqui, ó, o cara vai ficar o quê? Meio termo, porque ele já vai começar a fazer produto Apple, ele vai começar a fazer o quê? Vai começar a fazer um marketing em cima da venda de serviços de produto Apple. Porque ele é um especialista em produto Apple, ele vai resolver o problema do cliente, né? Ele vai conseguir solucionar o reparo de placa, vai colocar o aparelho do cliente para funcionar, às vezes mantendo o dado desse cliente lá. Então você consegue sim. E aqui o cara vai ficar o quê? Meio termo. Né? É 50% técnico e 50% marqueteiro. Porque o cara, quando faz um treinamento Apple, o cara, quando começa a fazer reparo de placas Apple, esse cara, né, ele começa a ter um olhar diferente para o marketing. Ele começa a enxergar o marketing, ele sabe que ele tem que divulgar para esse tipo de cliente, ele já tem uma visão de que o cliente dele, o avatar dele, não é? O tipo de clientela, o tipo da clientela dele é uma clientela que tem um valor maior, não é? É uma classe B, não é? Classe A, não é? Classe C para cima. Então ele já sabe que é um outro público diferente. E a maneira de tratar, falar com esse público é totalmente diferente do público classe D e E, ali que está lá embaixo lá. É diferente, não é? É diferente. Esses tipos de cliente, né, eles estão procurando quem? Estão procurando, não está procurando preço, ele está procurando, né, valor. Que valor é esse que a gente fala? Né? Na qualidade do seu serviço, no seu compromisso de entrega, no seu pós-venda, né, na sua garantia, né, do produto de qualidade. Porque o cara está deixando um aparelho de 3 mil reais na sua mão, né, de 3 mil e poucos reais na sua mão. Né, não é qualquer um, ele não vai deixar no Zé da esquina. Então você vai começar a melhorar a sua loja, começar a botar logozinha de maçã no cantinho, um quadrozinho que acende o fundo, né? Vai começar a querer servir um cafezinho para o cara, né? Um cafezinho lá, um cappuccinozinho para o cara, uma água mineral com gás, sem gás para esse tipo de cliente. Então você vai começar a agregar valor, não preço, mas valor do seu serviço. Aí você consegue faturar, né, de 20 mil a 29 mil reais aí. Né? Aqui você vai precisar de pelo menos uma pessoa para te ajudar. Você vai ter que ter mais uma pessoa para te ajudar, para você começar a faturar 20 mil, né, até 29 mil, e é uma pessoa focada para venda, para vender o seu serviço, para vender o seu produto, para estar ali vendendo, né, vendendo o seu serviço ali junto com você. Então você vai precisar, porque você tem que ter mais tempo lá na bancada para produzir mais. Aí você vai precisar de uma pessoa para trabalhar com você, ok? Então aí, nessa jornada de 20 a 29 mil reais, que é o especialista em placas 20K. O especialista em placas 10K consegue trabalhar sozinho, tranquilamente, faturando 10 mil reais ou mais em placas. Né? Exemplo do Marcos, de Campo Grande, que é um aluno meu, né? Ele fatura 18 mil reais trabalhando sozinho. Trabalha sozinho. Né? Ele fatura aí 18 mil reais, a média aí de 18 mil reais por mês, trabalhando sozinho. Uma sala, alugou uma sala, trabalhava na garagem, no quarto de casa, na sala de casa, não é? Começou da onde? Do início, com as ferramentas mais básicas, foi avançando no conhecimento, e está aí faturando, né? Chegando aí próximo a 20, tem mês que ele faz até 20 mil reais aí. Mas agora ele sentiu que a necessidade de colocar uma pessoa para trabalhar com ele, para poder aumentar. Na verdade, são mais 2 braços para trabalhar. Temos aí o Yuri, né, que fatura tá aí dentro dessa faixa também, de 20 mil reais, né, até 29 mil reais, né, que começou o quê?
fazendo o básico, trocando tela, trocando conectores, né? E viu que era igual a todo mundo aqui, eu tenho 50 pessoas na minha rua que fazem troca de tela. Eu tenho 50 pessoas que fazem troca de conector de carga. Eu tenho que procurar um curso, eu tenho que procurar me especializar para começar a entender isso, né? E vou começar a reparar placas. Aí saiu do platô dele de 7 mil, de 10 mil reais, né? Colocou uma pessoa para trabalhar com ele e começou a evoluir. Foi gradativamente, pessoal. Pegando iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8. Né? E sim, né? Hoje só não faz 30 mil porque algumas coisas têm que se ajustar nesse processo, meu pequeno gafanhoto. Algumas coisas têm que ser ajustadas nesse processo. Especialista em placas 20 mil, você vai ter um investimento um pouco maior no seu laboratório, nos seus ferramentais, tá? Mas nada exorbitante. Mostrei o caminho das pedras aqui para vocês, né? E você vai ter que ter uma pessoa para ajudar você ali a trabalhar e focar mais, né, em vendas, né? Então, pessoal, a gente vai aumentando de nível. E o que vem ser aí, né? O que é preciso para o especialista em placas 10K, já falei, 20K já falei, e 30 mil reais. Tá? Especialista em placas 30 mil. Mas antes de falar sobre, né, a capacidade, né, o que um técnico tem que ter para faturar 30 mil reais ou mais com reparo de placas, e sim, temos esses alunos que faturam de 30 mil ou mais com reparo de placas, eu vou explicar para você logo depois desse convite que eu tenho para te fazer, que é participar da Jornada Especialista em Placas 10K, que é um evento 100% online gratuito, né, onde eu levo, né, técnicos de qualquer nível, né, a mostrar esse conhecimento para eles aí a faturar 10 mil reais ou mais. O evento será do dia 20 a 24 desse mês. Né? Se inscreva, procurem lá nas minhas redes sociais, na bio aqui minha do Instagram, tem um link lá para você se inscrever nessa jornada do especialista em placas 10K, ok? Deixa eu olhar aqui, Raeder, exato, contratei outro técnico para dar conta do serviço, pois como é que é? Está entrando muita troca de tela e estava sem tempo para fazer os reparos de placa. Agora estou ficando mais para as placas, melhorou demais. Tá? Então você estava lá, quando o Raeder fez o treinamento, ele estava naquele platô de 10 mil reais. Né? Técnico especialista 10 mil, que não chegava a 20, mas ele estava nesse platô, 10 mil, 12 mil. Se especializou, né? Buscou conhecimento, treinou, executou treinamento, né? Busca sempre se atualizar. Está aí, passando agora do platô de 20K. Então, colocou uma pessoa para fazer e se dedicar. Mas não basta só dividir seu técnico em N1, N2, N3. Né? Temos que focar uma pessoa para vendas. Nós temos que já, no técnico de 20 mil, focar na venda do seu serviço, no atendimento do seu cliente, no fechamento da ordem de serviço, saber fechar a ordem de serviço. Né? Lembre-se que o melhor vendedor do mundo é o cliente encantado. Então, muitas das vezes, o cara quer consertar, mas ele quer falar com o técnico. E você não tem. Ou você tem tempo para atender na bancada, fazer os seus reparos, né? Ou você coloca uma pessoa boa, que consiga direcionar, que consiga fazer o fechamento dessa ordem de serviço, que consiga fechar o serviço para você. Aí sim, você vai alavancar. Não é só simplesmente, Raeder, colocar o cara lá para fazer conector de carga para você e troca de tela. Né? Se você já está nesse nível colocando mais 2 técnicos, significa que você vai ter que colocar mais uma pessoa para fazer esse tipo de fechamento, ok? Pessoal, o evento, né, a jornada do especialista em placas 10K é um evento 100% online e gratuito, do dia 20 a 24, onde eu mostro lá o caminho, né, que os técnicos têm para percorrer para faturar esse valor ou mais com reparo de placas. Esse evento, sim, é 100% online e gratuito, ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Para faturar 30 mil reais, para ser um especialista em placas 30K, não é? O que você tem que ter? Lembre-se lá, né, que o especialista em placas 10K, o técnico aflorava mais. Né? Então, a razão do ser técnico, do eu reparar, né, do eu reparo, fala mais alto. No especialista 20K, você já está com uma noção que, cara, tem que botar uma pessoa para me ajudar a vender. Enquanto eu estou lá reparando a placa, eu tenho que começar a botar uma pessoa para vender. Cara, se você faz 2 mil reais por mês para você botar uma pessoa para vender para você,
não é? Você faturando 20 mil reais aí, brincadeira, né? Então, as contas batem, as contas fecham, né? Não é das pessoas virem no Facebook, virem no Instagram, fazer firula, gracinha, né? Ah, quero, como é que aprende a ganhar 10 mil reais? Porque eu não sei, né? Pô, você não sabe, tá no caminho errado. Venha fazer um curso com a gente. O mais triste é que essas pessoas fizeram um curso com a gente, né? E ganham mais do que isso, né? Ou seja, só elas podem ganhar. Claro que você também que está do outro lado também tem todo o direito de faturar esse valor ou mais. E eu mostrei o caminho para essa pessoa e mostro esse caminho para você. Não tem problema nenhum, né? O negócio é chegar junto com vocês. O negócio é treinar vocês para que vocês consigam crescer, né? E o mais importante é, quanto mais pessoas absorverem nosso conhecimento, por isso que eu já peço para que vocês compartilhem, se inscreva no nosso canal aí, no nosso Instagram, né? Fala, você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, por quê? Toda semana a gente está colocando conteúdo aqui para ajudar você, técnico, né? Nessa jornada de faturar 10 mil reais ou mais. Esse Instagram aqui é feito, né, para isso, para ajudar técnicos a faturar 10 mil reais ou mais com reparo de placas. Meu foco é em reparo de placas. Então, eu ensino você, né, e dou o caminho, né, ensino, ajudo vocês aí com diversas dicas, diversos vídeos. Então, quem não é inscrito no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, se inscreva no nosso canal aí. Assina aí, clica no coraçãozinho, né? Não sei o que aparece aí na live aí, não é? Então, bote o coraçãozinho aí, salva esse vídeo, manda para um colega de bancada aí, que é super importante para o crescimento, para que a gente continue, né, divulgando para vocês, somando com vocês. Então vamos lá, pessoal. Para se tornar um técnico 30 mil reais, 30K, especialista em placas 30K, eu vou precisar o quê? O meu lado técnico não vai aflorar tanto assim. Eu sei fazer, sei reparar, né, mas eu tenho que fazer agora o quê? Treinar a equipe, dividir essa equipe em níveis de conhecimento, não é? Fazer um processo, uma estrutura processual dentro da empresa, um bloco por manutenção por bloco, por níveis de reparo. Então eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a pensar nas pessoas, na nossa equipe. Olha, começa a ter equipe, começa a treinar funcionários, né? Porque eu passo a ter mais braços, eu sei fazer, eu mando executar. Cara, faz um rebalem, faz esse rebalem para mim. Ah, mas por quê? Não tem que saber o porquê. Quero que você faça esse rebalem aqui, troca esse componente. Beleza, é um tipo de técnica, é um tipo de treinamento que você pode dar. Pode ensinar o porquê das coisas, né? Você ter um técnico lá que você tire, que é o porquê das coisas, para ser o seu gerente depois. Pô, a gente já está falando a nível de 3, 4, 5 funcionários. Então você consegue escalar, pessoal. A gente só vai faturar esse valor ou mais se a gente consegue escalar. E aqui, meu pequeno gafanhoto, nós precisaremos sim investimento maior em ferramentas. Vou precisar de ferramentas gravadoras de memória, vou precisar de separadora, vou precisar comprar mais ferramenta de bancada, porque eu vou ter que ter mais técnicos, então eu vou comprar ferramentas mais avançadas, né? Se você fatura 30 mil reais ou mais, irmão, de reparo de placa, o que é uma bancada de 20 mil para você? Você dividir essa bancada aí, sei lá, em 4, 5 vezes que seja, né? Em 10 vezes que seja, você faturando 30 mil por mês, você pagando 2 mil reais, dois salários mínimos para 3 técnicos, faturando 30 mil ou mais. Fica lá 10 mil para técnico, ainda sobra aí 20 mil para você. Né? E você trabalhando com a cabeça. Né? Focado o quê? No cliente, focado aonde? No marketing. Por quê? Para o especialista em placas 10K, o técnico fala mais alto. Para o especialista 20K, 50%. Meio a meio ali, eu sou meio técnico e meio marqueteiro. Né? Porque eu começo a pensar no meu pós, na minha clientela, de agradar, de fazer propaganda, de fazer promoções para atrair mais cliente. Aí eu vou começar a me preocupar com funil de vendas. Já o técnico 30K, não é? Ele vai precisar investir mais assim, no seu laboratório, porque ele vai estar fazendo reparos de R$ 1.800, mas ele também está lá naquele conjuntinho. Né? Pode ser sim, pessoal. Eu quero ser só especialista Apple, eu quero só ser especialista em Android. Mas vocês têm que escalar a chegar a nível de CPU. Imagina você pegando 2 CPUs por dia, e continua fazendo reparo lá. Você tem um técnico, como o Raeder tem aí, né? Foi nosso aluno, é um caso de sucesso.
você fazendo o reparo básico, né? Você tem um profissional que faça o reparo básico para você. E você fica focado em diagnóstico, análise e reparo de CPU. Pega aí 2 POCO X3 Pro. Quanto se cobra para fazer um reparo num POCO X3 Pro desse aí? No mínimo R$450. CPU aqui, R$650. O cara paga? Paga, o aparelho custa R$2.000. Ou paga ou compra outro aparelho, né? Mas o cara paga. Você sendo especialista, você vai conseguir. Bicho, se você faz 2 reparos desses de R$650 por dia, é R$1.300. R$1.300 por dia. Ah, mas eu gasto R$1.300? Sim, é mão de obra. Você vai gastar o que ali? R$10 de insumo, né? Que é a reposição de solda, malha, né? Aí, sim, a gente tem um custo também, né? De luz, custo por reparo, isso tudo a gente tem que calcular. Mas vamos supor que cada reparo desse custe R$50, de custo para a gente, de R$50. Não é? Você tem R$600, R$1.200. Para a conta ficar redonda, né? R$1.200 vezes 10, 12 mil. Né? Vezes 10, 12 mil reais. Você tem vezes 20, 24 mil reais. Só você, reparando 2 CPU por mês, você fatura 24 mil reais. 2 CPU por dia, né? 2 CPU por dia, você fatura aí 24 mil reais. Só você fazendo 2 CPU por dia. Aí você pode mesclar, não é só CPU do POCO X3, se especializar em CPU, né? Você pode fazer sim. Ah, mas tem a CPU que é mais baratinho. Tudo bem, 450, não é? Mas você está aí no platô de 20 mil reais. Mas como é que eu faço? Ah, Vinícius, é muito difícil, eu sei fazer CPU e tudo, mas não aparece esse tipo de serviço para mim. Seu foco está onde? Agora você vai ter que aflorar o seu lado de quem? Seu lado de marketing. Seu lado para vendas. Tem que pensar em vendas. Tem que pensar em marketing. Porque assim a gente consegue alcançar. Pessoal, não existe. Você pode ser o melhor técnico do mundo. Juntar placa no cuspe. A placa quebrou, você cospe na placa, junta, faz 90 jumper, usa máscara UV. Aquela placa que é um G532. Quanto que vale aquela placa? É para voltar a carregar. Quanto que vale aquela placa? Quanto que vale um reparo desse? Um reparo desse vale o quê? Sei lá, 5 mil reais? Não, mas eu cobro aqui 250. Não é? Então você está atingindo o quê? Clientela errada. Se é para reparar a placa por si só, né? E outra coisa, não é um serviço garantido, não é um serviço que vai ficar com excelência. Qualquer tombo que der, quebra aquela máscara UV ali, solta um jumper ali, tem que voltar. Retorno para sua assistência técnica. Aí você passa a ter o quê? Um alto índice de RMA, que são os retornos de aparelho, ocasionado pelo seu reparo, ou algo que você fez o reparo e ocasionou uma falha intermitente aí. Então esse aparelho volta, aí você passa a ficar apagando incêndio. E não é isso, não é sobre apagar incêndio direto. Por isso que você tem o quê? Se especializar, evoluir. Ok, pessoal? Então, para ser um técnico especialista 30K, nós temos que aflorar o nosso lado de marketing, né? O lado do técnico não vai falar tão alto assim, e o que vai aflorar é o lado do empreendedor. É o cara que quer escalar, é o cara que quer contratar, é o cara que quer aumentar o faturamento dele, é o cara que quer atender mais clientes, é o cara que está preocupado, né, atingir o topo do funil, né, aumentar a sua lucratividade, investindo com forma de investimento segura. Né? Então, esse cara é o técnico 30 mil. Beleza, pessoal? Não importa o nível do técnico, seja iniciante, do avançado, né? Mas que o reparo de placas, embora seja a especialização mais difícil que nós temos, mais difícil, sem sombra de dúvidas, né? O reparo de placas é a especialização mais difícil, né? É aquela que de longe tem a maior possibilidade de tornar o técnico referência na sua região. E com isso, se destacar da concorrência e conquistar a liberdade financeira. A sua liberdade de tempo, não é? Você conseguindo colocar pessoas para trabalhar para você, você vai ter uma gestão maior do seu tempo. Você vai poder fazer aquela academia, você vai poder passear, tirar férias para curtir com a família. Não é? Então, quanto mais você vai evoluindo dentro dessa jornada, não é? Especialista 10 mil, especialista 20 mil, especialista mais de 30 mil. Não é? Existem casos e casos aqui, por exemplo, eu tenho um aluno que ele ganhava aí seus 40 mil reais para trabalhar embarcado na Petrobras. Não é? Se especializou, fez um curso, ficou frustrado. Por quê? Era um curso de receita de bolo, matou 5, 6 aparelhos, mas se ele tinha dinheiro para poder pagar esses aparelhos de volta para o cliente, fez 5 cursos comigo,
Ai, mas fez isso tudo de curso? Fez porque ele gostou da metodologia e, mais uma vez, é gradual, pessoal, é gradativo o conhecimento. O conhecimento você vai adquirindo, vai escalando, né? Vai pegando confiança, segurança e vai avançando. Não é? Hoje, não é? Hoje, ele é um especialista em placas que não é 30K, ele é um especialista em placas 100K. 100 mil reais em placas que o cara faz. É muito dinheiro. É muito dinheiro, sim. Né? E ele provou, porque tanto vai receber a placa de marco de 100 mil reais em reparo de placas. Mas ele tem uma equipe trabalhando para ele. Ele montou uma equipe. Ele, com um reparo de placas, ele passou também a ensinar a reparar placas no nível mais básico. Por quê? Olha a mentalidade do cara. Ele ensinou ao reparo básico. Trocar uma tela, trocar um conector. Por quê? Porque ele viu um outro nicho, que é a venda de peças. Aí ele treina e vende peça para quem ele treina. Ele é o fornecedor premium dessa turma. Né? E usa a bancada dele lá, e tem as bancadas para o cara que está começando para usar as ferramentas dele. Então o cara o quê? O lado empreendedor dele falou mais alto. O que ele fez? Pediu demissão da Petrobras para se dedicar único exclusivamente a esse processo, para esse faturamento. Né? Mesmo ganhando muito bem, onde estava empregado, não estava satisfeito, não fazia o que gostava, não curtia. E o prazer de reparar placas, o prazer de aprender e depois o prazer de compartilhar esse conhecimento, fez ele ser aí um especialista em placas 100K, que a gente não tem nem nomenclatura para um sujeito desse. E não é só um não, tá, pessoal? Eu tenho aí uns 3, 4 alunos que chegaram a esse marco de reparo, faturam mais do que eu em reparo de placas. Não é? Lógico, né? Eu não tenho a quantidade de equipe que o cara tem, não é? Mas esse cara tem 8 pessoas. Um exemplo de um especialista em placas que chegou a faturar 100 mil reais e mais em reparo de placas foi o Edivaldo da Bahia. O Edivaldo faturou 100 mil reais em placa. Ele tinha uma equipe com 12 funcionários, 3 empresas vivendo de reparo de placas. E uma empresa trabalhava para a outra. Prestou serviço para a loja, que é uma loja que tem todo o país aí, que é a loja Zavan e tudo. Então, formou equipe e fazia o quê? Coordenava essa equipe. Trabalhando simplesmente com reparo de placas, faturando aí seus 100 mil reais aí. Não é? Então, existem sim casos de sucesso. Não é? Torço para que cada um que esteja nessa jornada, não é? Entenda que é possível, a partir do momento que você entenda que tudo é um método, não é? Eu sou esse cara para levar você do ponto A ao ponto B e já desde antemão te convido para participar da nossa jornada especialista em placas 10K, que vai ser um evento 100% online gratuito, onde eu mostro o caminho que técnicos podem percorrer para faturar 10 mil reais ou mais em reparo de placas. Bom, pessoal, amanhã teremos mais uma live às 19h10. Agradeço imensamente a todos que estiveram presentes aqui nessa live. Deixo um forte abraço aos meus pequenos gafanhotos, aspirantes a técnicos especialistas 10K, 20K, 30K ou mais. Não é? E convido lá para que vocês se inscrevam, que é totalmente gratuito esse evento, dos dias 20 a 24 de março. O link está aí na bio do Instagram. Né? Então corre lá no link da bio do Instagram, se cadastra, entra lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que é moderado, não é? Só eu mando mensagem. Lá você não perde nenhuma atualização. Não é? Se inscreva nas minhas redes sociais. É uma forma de você estar ajudando a crescer o nosso canal, que essa mensagem chegue para mais pessoas. Não é? Então, pessoal, eu também quero ser especialista em placas 10K. Irmão, só depende de você. Com força de vontade, dedicação, o método certo, você consegue. Mas tem que passar pela jornada. Não é? Para ser especialista em placas 30K, você tem que ser aí um especialista já em placas 10K, 20K e chegar a faturar aí, viver realmente de reparo de placas, não é? Então, pessoal, é meramente possível, né? É só a gente fazer contas básicas. Quanto é que você chega lá no reparo de placas 30 mil? Cara, se você fizer 2 reparos de 500 reais por dia, né? 2 reparos, ou seja, 1.500 reais de faturamento de placa por dia, você chega aí a 45 mil reais. Ou 30 mil reais, vamos dizer, né? 30 mil reais aí se você faz 1.500 reais de placa. 1.500 reais de placa, pessoal, 1.500 reais de placa, meu pequeno gafanhoto, são 3 CPUs que vocês fazem, hein? Botando por baixo, 3 CPUs aí que vocês fazem.
Fora o que já está entrando de placa básica lá, de 220, de 280, de troca de conector. Então vocês conseguem aí faturar, pessoal, reparando placas, viver de reparo de placas. Mas sozinho, só lá na jornada 10K. 20 mil, com mais uma pessoa trabalhando com você. 30 mil, equipe trabalhando. E você focado em marketing e vendas, coordenando a equipe. Tudo bem, eu não quero trabalhar com marketing e vendas, vou colocar minha esposa, vou colocar meu filho ou minha filha, o meu marido, não é? O meu pai, a minha mãe, meu irmão, não é? Eu vou contratar, não é? Vai ser o gerente, não é? E vai ter que prestar conta para mim todo dia, todo fechamento de caixa, mas você tem que entender do negócio. Especialista em placas 10K, o técnico aflora mais alto. Especialista 20K, 50% marketing e vendas. Especialista em placas 30K, o lado empreendedor, meu amigo, aí o lado empreendedor acho que vai quase a 100%. Mas o cara sabe, senta e repara uma placa, repara um Face ID. O cara vai lá tirar onda e faz uma CPU. Mas o cara sabe fazer, mas ele também sabe transmitir e sabe coordenar a equipe. Então, quando você coordena a equipe, você tem lá 10 braços trabalhando, sendo que você só atingiu os 2 braços, agora você tem 10 braços trabalhando. Tem diversas frentes trabalhando para você, você setorizou a sua empresa. Então, meu pequeno gafanhoto, um forte abraço para vocês. Aguardo vocês amanhã, nesse mesmo horário aqui, às 19h10, para uma super live aqui, que a gente vai falar sobre, não lembro o que a gente vai falar aqui, mas amanhã a gente já vai estar com um anúncio aí para vocês aí. Então, forte abraço aí, fique com Deus e até amanhã. E obrigado, meus pequenos gafanhotos. Tchau, tchau.